Como conseguir subir nas 12 camadas? Dicas para crescer enquanto homem, tornar-se uma pessoa de substância, parar de dar atenção ao falatório, fofoca de trabalho, brasileirismos em geral. É Lucas o nome, está assinado aqui, Lucas. Essa daí eu começo a responder, ó. Assina o ICLS. Olha lá, o Felipe falando. Pronto, já deu minha contribuição. Essa é uma grande dica. Essa é uma grande dica. Tá? Logo depois de assinar o ICLS, começa o seguinte: assuma mais responsabilidades. Arruma mais problema que é dos outros, tá? Para você. Então assuma mais responsabilidade, aprende uma habilidade, mais habilidades, aprende mais. Uma coisa comum no Brasil que eu percebo muito, uma dúvida, uma ingenuidade comum no Brasil, uma ilusão comum no Brasil, é a ideia de que as pessoas podem saltar de uma formação inicial num assunto para uma vocação plena e integral. Então, assim, sair da faculdade e encontrar minha vocação. E elas não entendem que não funciona assim. A vida não funciona assim. A vida funciona assim. Olha, você tem uma formação inicial, um impulso inicial, e você não sabe se aquilo é sua vocação. Você tem lá 25 anos de idade, como é que você vai saber? Talvez 3% das pessoas, talvez 2% das pessoas. Eu diria que menos de 2% das pessoas aos 20, 25 anos de idade sabe qual é a sua vocação. A maior parte delas chutou alguma coisa para elas estudarem, ou para elas fazerem, ou achou alguma coisa para fazer ou para estudar, e foi fazer. E de repente ficou na dúvida, será que essa é a minha vocação? E como é que eu vou saber? Você não vai saber. Você tem que fazer o seguinte, você tem que adquirir mais habilidades. Tá? Então, primeiro, presta atenção. O primeiro movimento foi uma saída da infância. Descobri um trabalho, descobri alguma coisa, e agora eu estou agindo aqui no mundo, né, interagindo no mundo social, no mundo humano. E agora eu quero já subir e alcançar minha vocação plena e perfeita. Então não, meu filho, você acabou de sair de debaixo da terra. Então, o primeiro movimento, você saiu, quando você estava na infância, você estava embaixo do mundo humano, do mundo social humano. Tá? Você estava submergido nele, agora você nasceu nele. Você não pode subir ainda, você tem que se expandir. E se expandir significa o seguinte, aprender mais coisas. Tá certo? Eu sei que você já tem uma profissão, bonito, filho, tá? Então, joia, ótimo. Isso quer dizer que você já pode pagar algumas contas. Tá? Então, o que você tem que fazer agora? Agora você tem que fazer o seguinte, você vai ter que fazer uma lista de assuntos teoréticos, tá? E de habilidades práticas e artísticas ou artesanais e começar a se desenvolver. Então, eu tenho que aprender, não, eu quero aprender lógica, um assunto teorético aqui, quero aprender ética, um assunto teorético, eu quero aprender matemática, ótimo, então você começa a aprender mais assuntos. Você começa a adquirir mais habilidades. Não, eu quero aprender a cuidar da eletricidade da minha casa. Quero aprender a tirar faca. Quero aprender a nadar. E habilidades artísticas e artesanais. Quero aprender a tocar um instrumento. Quero aprender a desenhar. Quero aprender. Então, você vai ter que fazer isso. Tá? Algo entre 5 e 10 anos. Tá? Presta atenção, esse é o desenvolvimento normal das pessoas. Tá? Se você fizer então, até os 20 anos, você tem que arrumar uma profissão. Dos 20 aos 30, você tem que desenvolver novos talentos. Nada relacionado com a sua profissão, que não tenha uma finalidade prática de você subir na sua carreira. Se você fizer isso, o normal é o seguinte, entre 30 e 35 você descobrir a sua vocação. Não é normal você descobrir a sua vocação antes. É excepcional. Tá? Então, esses 10, 15 anos, 5, 10 ou 15 anos de desenvolvimento de outras habilidades é que vai gerar a massa crítica que vai fazer assim, descobri a minha vocação. Sabe por quê? Porque a sua vocação vai ser uma articulação de várias habilidades, conhecimentos teoréticos, tá? Senso estético, preferências e da sua circunstância concreta. Ela é uma síntese.
essa síntese só pode acontecer quando existirem elementos a serem sintetizados. Então assim, ó, subiu, até arrumar uma profissão, trabalho. Agora, alarga. Idealmente era para isso já começar desde a infância, esse alargamento. Mas se não começou, bom, começa então agora da idade adulta. Alarga. Alarga. Depois que você souber, tiver um conhecimento de 5 a 10 assuntos teoréticos, que não tem nada a ver com a sua profissão, 5 a 10 habilidades, então, habilidades técnicas ou corporais, né? E 5 a 10 habilidades artísticas ou artesanais, você vai descobrir sua vocação. Você vai descobrir sua vocação. Não tem, mas sem fazer esse alargamento não é possível. Sabe por quê? Porque é o seguinte, é possível que a sua vocação, que a sua profissão seja um pequeno elemento da sua vocação. Nem toda vocação é profissional. A maior parte das vocações humanas não é profissional. Isso é muito importante. Isso aí eu sempre falo para o pessoal. É muito importante. Muito importante. E assim, então, olha só, é evidente, por exemplo, você quer ver, vou dar um exemplo de vocação parcialmente realizada, Van Gogh. Não, é evidente que faz parte da sua vocação pintar. Mas, olha, é evidente que você não consegue viver disso, você não sabe viver disso. E é evidente que o jeito que você pinta não dá para você viver disso. Então você tem que achar uma outra profissão que você pode exercer enquanto você faz isso, para você ter uma vocação. Então, quer dizer, você tem uma vocação parcial. Tanto que você fica se enfiando em bebida. Você se destrói psicologicamente como ser humano. Então você achou um elemento da sua vocação. Um talento que deve ser desenvolvido e realizado ao máximo. Mas ele achou só um. Então você tem uma vida frustrada. Um talento da pintura, gênio da pintura, mas uma vida frustrada. Não é uma vocação plena. Nenhuma vocação plena pode levar a uma vida frustrada. Por quê? Porque não achou os outros elementos da vocação. Às vezes esses elementos quase todos coerem numa profissão. Mas a maior parte das vezes não. A maior parte das vezes não. Isso é muito importante. A maior parte das vezes não. Às vezes não. Exatamente. Então, a maior parte das vezes não. Se você não achar todos eles, a sua vida vai ser frustrada. Você pode ter um sucesso profissional e a sua vida ser frustrada. Ou ser um fracasso profissional e um sucesso artístico, como Van Gogh. Um fracasso profissional. Não ganhou um tostão. Mas era um gênio da pintura. Tá, a vida frustrada. Por que isso? Porque não colecionou outras coisas. Não colecionou outras habilidades. Se ele tivesse colecionado várias habilidades, ele teria visto, peraí, tem um jeito fácil de ganhar dinheiro aqui, pagar as contas, e ter uma esposa, e ter uma vida um pouquinho mais feliz, e ainda continuar aplicando toda a minha energia à pintura. Ele teria tido uma vida muito melhor, e provavelmente teria elevado o seu gênio artístico a um grau maior ainda. Isso é que é interessante, porque as pessoas costumam achar hoje em dia que toda essa loucura e essa coisa mal resolvida é elemento positivo, entre aspas, para ele ter produzido o que produziu, quando na verdade, se ele fizesse o que você está falando, seria elevado ainda. Isso daí seria elevado. Seria melhor ainda na pintura. A maioria das pessoas na antiguidade, com relação à profissão, ela seguia uma profissão paterna. Exatamente. Não tinha esse de, qual que é a minha vocação? O que seu pai faz? A resposta era, o que seu pai faz? 99 em 100 pessoas era o seguinte, o que o seu pai faz? Essa é a sua vocação profissional. Agora, esse é o elemento profissional da sua vocação. Agora isso não quer dizer que seja a sua vocação humana, sua vocação como ser humano. Mas todo mundo fazia. Quer dizer, na Idade Média só tinha 2 jeitos praticamente do cara escapar disso aí. Era ir para o clero ou conseguir brilhar na carreira militar. Brilhar. Exatamente.
Fora isso, meu filho, você vai fazer exatamente o que o seu pai fez. Era a norma, né? Exatamente. Até pouco tempo atrás, essa era a norma. Essa era a norma. Por quê? Porque a profissão é apenas um componente da vocação. Uhum. Um componente, né, que pode ser maior ou menor, mas ele não é toda ela. Sim. Né? E como que o sujeito descobre toda ela? A idade normal para descobrir toda ela, ou para ter já como que ela mais ou menos estruturada, é 35, 40 anos. Eu só fui descobrir aos 38. Esse é Eu normal. lembro o dia, exatamente. Eu já tinha 3 filhas, já tinha um monte de conta, entendeu? Eu já tinha que pagar um monte de conta, né? Exatamente. Sabe? Já tinha que estar trabalhando há muito tempo. Já estava trabalhando há muito tempo, exatamente. E eu só fui descobrir a minha vocação com 38 anos. Faz 4 anos. Eu lembro direitinho o dia que eu percebi. É. Exatamente. Mas é interessante porque parece que mesmo você dizendo isso, talvez a pessoa que escute pense, bom, a minha vocação não necessariamente precisa ser a minha profissão, mas puxa vida, que sorte daquele que conseguiu fazer da sua vocação a sua profissão. Puxa, que privilégio. Como é que faz com assim? Isso está na cabeça das pessoas de uma forma ou de outra. Tá, não, mas olha só, ela está confundindo duas coisas. Ela está pensando que a pessoa cuja profissão é um componente maior da vocação é feliz porque o componente é maior. Claro. Mas a verdade é que não é assim. Você quer ver um sujeito cuja profissão era 80% da sua vocação e ainda assim era infeliz, porque os outros 20% ele não conseguia acertar? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin era um workaholic, um obcecado por trabalho. O trabalho dele era tudo na vida dele. Tá? E evidentemente o sujeito estava vocacionado no trabalho dele. Né? É óbvio que aquele trabalho fazia parte da vocação dele, o cara era brilhante no que ele fazia. E ainda assim, você pega a autobiografia dele, ele era muito infeliz. Claro. Pessoalmente. Então, sim, 90% do tempo ele estava trabalhando. Mas o que ele fazia nos outros 10% estragava, cancelava a felicidade que os 90% produziam. Sim. Então, a profissão ser um componente maior da vocação não é garantia de satisfação. O que Exato. Tem é que elas geralmente olham os modelos em que, não, deu tudo certo. E daí elas têm a impressão que a profissão é que fez dar tudo certo. Mas não é a profissão que fez dar tudo certo. É acumular vários talentos independentes da profissão até uma coisa se integrar na outra. E achar a fórmula que... Não, peraí, agora todas as áreas da vida são uma fonte de satisfação e de realização. Em proporções variadas. Claro. E outra coisa que é assim, eu não entendo como é que as pessoas pensam o seguinte: você acha que você nunca vai mudar de profissão? Tem essa ainda. Por que não? Que importância tem? O importante é que tudo seja integrado na vida da pessoa. Então, veja bem, e saiba, a pessoa tem que saber, ela não pode ter uma expectativa irreal. Ah, não, eu tenho 20 anos e eu quero achar minha vocação. Isso é uma expectativa irreal. Isso é furada, o normal é achar por volta dos 35, 40 anos. Com 20 anos, é assim, no que eu vou trabalhar, né? Exatamente. Você tem que estar trabalhar. No que você pode ver assim, olha, no que eu tenho habilidade, porque existe isso, quer dizer, muitas vezes uma coisa não é a sua vocação, mas você tem uma habilidade natural ali, você tem uma aptidão natural, e daí aquilo ali vai te dar um trabalho que não vai te dar desgosto, você não vai ter que trabalhar que nem um burro de carga, e vai te dar algum retorno. Quer dizer, com 20 anos, é para você pensar mais nisso, do que na sua vocação, assim, minha vocação humana. Cara, com 20 anos, cara, é impossível. Não tem vocação humana. Não tem. Você não tem vocação. É impossível. Aos 20 anos você não tem. E mais ainda, se o sujeito não adquirir outras habilidades, quer dizer, conhecimentos puramente teóricos, habilidades técnicas ou corporais,
Uhum. do tipo marcial, ou ginástico, ou atlético, Uhum. e habilidades artísticas ou artesanais, ele não vai descobrir a Não vai vocação. descobrir, exatamente. Não vai Porque ele não acontecer vai ter automático. elementos, porque não vai acontecer, porque ele não vai Não. ter elementos para criar uma vocação. Esse é o ponto. Não é que lá pelos 40 anos, automaticamente você vai saber a sua vocação. Não. O que acontece, olha só, vê se não é isso. O que acontece com 40 anos, no geral das pessoas, é a crise da meia-idade. Uhum. A pessoa não descobre a sua vocação, ela não descobre a sua vocação e vê que ela viveu os últimos 20 anos não na sua vocação e ela não sabe qual é. Daí vem a crise da meia-idade. Aí o cara Exatamente. fica amargurado, isso sim. Isso é o que Exatamente. acontece, isso é o que a gente vê acontecer. Exatamente. Por quê? Porque ele não adquiriu as habilidades necessárias para que se formasse a síntese de uma vocação naquela idade. Exatamente. Né? Exatamente, claro. Ele só se dedicou à profissão e à família. Achando, muitas vezes achando que a profissão era a sua vocação. Isso acontece muito. O sujeito terminou uma faculdade lá com 23 anos, ele entrou na faculdade com 18, 19, achando que a minha vocação é, sei lá, é ser médico, é ser químico, é ser sei lá, qualquer coisa, né? Advogado, achando que era a sua vocação. Aí ele terminou a faculdade com 23 anos, e ele está exercendo aquilo há 20 anos. Aí ele chega nos 40 e vê, não era nada disso. Exatamente. Aí, não, então eu preciso comprar um carro. Vou comprar um Impala 67 e sair com óculos escuros. Exatamente. E tomar remédio, né? Então, faça o seguinte, você está com 20, 25, vai estudar coisas, vai aprender artesanatos, artes marciais, habilidades ginásticas, habilidades técnicas, sério mesmo. Então, por exemplo, olha só, uma coisa que vocês não sabem, as pessoas não sabem, as pessoas assim, nossa, o Gugu tem uma vocação intelectual, ele fica o dia todo com o nariz enfiado nos livros. Cara, quando eu tinha 17 anos, eu ficava o dia todo com o nariz enfiado em livro, tá? Porque 17 anos você tem energia para dedéu. Quando você tem 17 anos, você tem energia. Então tinha dia que eu ficava o dia todo estudando, e dia que eu ficava o dia todo, sei lá, só correndo, fazendo estripulia como todo ariano. Tá? Hoje em dia não é assim, eu passo 2 ou 3 horas estudando. Tá? Outras horas, sabe o que eu passo fazendo? Então, por exemplo, faz parte da minha vocação, para que a minha existência seja completa. Fazer reparos domésticos. Eu gosto de fazer reparos domésticos. Tem problema de casamento, tem problema de eletricidade, tem isso aqui, eu vou lá fazer. Se eu não fizer isso, eu não estou satisfeito com a vida. Você precisa passar mais tempo na minha casa. Entendeu? Então, isso faz parte da vocação. Naquela hora que eu estou fazendo isso... Oi? Não, sem contar a tua vocação hacker, né, Gu? Tem um pouquinho também, exatamente. Então, montar meu próprio computador. Também faço isso já há vários anos e faz parte. Por quê? Porque, olha só, na hora que eu estou lá consertando, o que eu estou estudando é assimilado. Porque aquilo que eu estou fazendo também é uma atividade vital de interesse para mim. Olha só, claro, eu poderia ser eletricista de profissão. E se não tiver aluno, é uma das profissões disponíveis para mim. Deu a perceber? Se você adquire muitas habilidades, você tem liberdade profissional. Porque a sua profissão vai depender de circunstâncias externas a você. Vai depender de qual trabalho que tem disponível. Você vai passar, no curso da vida, se você tiver vocacionado, você vai ter muitas profissões. Então, que outro dia mesmo o pai fez uma postagem lá. Não, eu escrevi sobre UFO, sobre saúde, sobre yoga, pelo leite das crianças. Quer dizer, profissionalmente, ele escreveu sobre um monte de assuntos que ele não tinha o menor interesse. Que a gente nunca viu ele falando desses assuntos. Que nunca viu ele falando desses assuntos. Nunca vi. Cara, nunca vi o pai falando sobre UFOs, cara. Sobre o UFO. Eu nunca vi isso aí, entendeu? Certo. Então, olha só. Naquele momento ele não estava vivendo a vocação dele.
Claro que estava vivendo a vocação dele. A profissão, naquele momento, era um componente pequeno da vocação. A profissão só foi a ser um componente maior da vocação dele depois de 55 anos de idade. Exatamente. Ele não teve sempre a profissão da vocação dele. Isso não existe. Isso é importantíssimo. E existe uma cobrança mesmo nisso aí, tanto dos jovens hoje em dia, deles mesmos, para eles mesmos, quanto dos pais. E não, quer dizer, você com 18 anos, você tem que saber qual a sua vocação humana, né? Não tem, isso é estúpido. Existem dois tipos de pessoas. Existe aquele que acha que descobriu e o que não descobriu. Só esses dois. O que não descobriu, o que acha que descobriu. Mas o que acha que não descobriu, não descobriu, na verdade. E tem aquele meio por cento que é de tal modo talhado para uma coisa, e tem uma herança familiar ou social que induziu ele, levou ele àquela coisa. Exatamente. É meio por cento das pessoas. E que também, se ele não aprender as outras habilidades todas, ele não vai integrar a vida dele, como você descreveu no início. Então... Exatamente. É isso mesmo. Também ele não vai ser plenamente vocacionado. Mesmo se ele tenha encontrado aí um caminho que de fato é o caminho dele, que é realmente um negócio que ele ama, faz bem, tem habilidade e tal, se não aprender o resto todo, aquilo vai vira o caso do Van Gogh aí. Exatamente, fica desintegrado. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, fica desintegrado, fica isolado do restante da vida. E no restante da vida o gente não sabe o que fazer. Sim. Então todo mundo precisa, na verdade, de muitas habilidades. E delas vai surgir a sua vocação, e essa vocação vai permitir para você provavelmente umas 4 ou 5 profissões radicalmente diferentes. Que você vai exercer na medida da necessidade. Na medida da conveniência e necessidade. Com certeza. É só a gente observar na história, na música mesmo. Nem todo compositor é compositor de profissão, quer dizer, vivia de encomenda de obra. Não mesmo, e tem até um caso interessantíssimo de um dos tratados, acho que um tratado musical medieval dos mais importantes, do Kirchner. É um tratado enorme, onde ele descreve tantas coisas simbólicas e tal, e ele começa já dizendo, olha, eu estou sendo acusado que eu não poderia escrever sobre esse assunto porque não é a minha profissão. Mas o cara estudou aquilo a vida inteira, né? Mas quem é que diz que por se eu não estar fazendo dinheiro com isso, porque, aliás, fazer dinheiro com isso vai contra a minha religião? Ele fala que eu não poderia falar e tal. E fala, imagina. Exatamente. Não era a profissão dele. Exato. Outra coisa, olha aqui, fazer avaliação e crítica de arte é uma das atividades a que eu me dedico também. Bom, eu nunca exerci isso como profissão. Provavelmente nunca vou exercer no curso da vida toda, crítico de arte. No entanto, é uma habilidade até que relativamente desenvolvida em mim. Mas jamais apareceu a ocasião de eu ter que exercer esta profissão. O que, aliás, diga-se de passagem, é uma pena, né? Porque... às vezes isolamento também. Então, resumindo, uma verdadeira vocação vai te dar uma gama de profissões. Uma gama de profissões. E você vai lançar a mão dessas profissões de acordo com a sua necessidade econômica. Ô Gugu, claro. Muita gente está comentando aqui online agora a alegria que deu esse negócio que a gente falou das vocações aí. Que a pessoa não precisa saber a sua vocação aos 20 anos. Não precisa, porque ela não vai saber. Ela não vai saber. Ela não vai. É impossível ela saber. É impossível ela saber, é lógico. É impossível ela saber. Qualquer um que ache que sabe, isso aí está mergulhado no engano. No engano. Ele pode ter descoberto um importante crucial.
um componente crucial e indispensável. Mas ele não descobriu a vocação. Para descobrir a vocação, ele vai ter que fazer todas essas coisas. O pessoal pode ficar aliviado. Tem gente que postou assim, já estou com 30 anos e eu trabalho, tal, desde os 16 e tal, mas ainda não descobri a vocação. Ótimo, 30 anos está cedo ainda, fica tranquilo. Tá no tempo. Continua aprendendo outras coisas. Nesses 3 planos, tenta adquirir habilidades desses 3 tipos. Conhecimentos, que são apenas teoréticos, apenas conhecimento, porque você quer saber. Habilidades técnicas e corporais e habilidades artísticas. Tenta adquirir isso aí. Te enriquecer nisso aí. Porque é esse enriquecimento que permite a descoberta de uma vocação. Você sim, olha, um cara com sujeito perguntou para mim, qual que é a causa da crise da meia-idade? A crise pesada mesmo, aqueles que chegam nos 40, 42 e entram em depressão e não sei o quê. Olha, a causa é principalmente essa. O sujeito com 20 anos achou que tinha a sua vocação, daí ele chega nos 40 e viu que não era, e ele viu que ele perdeu 20 anos. Ele tem essa sensação de perda de 20 anos. Ele perdeu mesmo, porque ele deveria ter ocupado esses 20 anos enriquecendo-se. Como e não voltar para uma coisa só. Ele passou 20 anos fazendo um trabalho que faz parte da vocação ou não. Pode ser que faça parte. E agora, porque já é um negócio que você sabe, certamente já vai ter que fazer parte. Nesse tempo, o que aconteceu? Ele se dedicou simplesmente a enfeitar a casa dele, pô. Enfeita aí dentro. Você enfeitou o lado de fora, não enfeitou o lado de dentro. Você tem que enfeitar o lado de dentro. Com conhecimentos, habilidades artísticas, habilidades técnicas, habilidade de relacionamento com seres humanos, treinando essas coisas. Exatamente. Isso é muito importante para o pessoal. Isso aí assim, olha, eu vou falar uma coisa. Quando eu era mais jovem, eu ficava, às vezes, eu acho que eu não tenho vocação, porque eu aprendo isso, aprendo aquilo, eu acho que eu não tenho vocação, cara. Todo mundo fala de ter vocação, e eu acho que eu não tenho, cara. Eu acho que eu sou um pária, tá ligado? Eu acho que eu sou um pária, né? Mas não, foi muito bom aprender música, aprender arte marcial, principalmente assim, olha, eu voltei mais para aprender música, para aprender arte marcial, para aprender vários outros assuntos, mas principalmente esses 2. E doutrina também, estudei muito história das religiões, doutrina das religiões, principalmente esse campo. Eu estudei música, arte marcial e história das religiões, né, e doutrina das religiões. E assim, eu não me achava, sabe, tipo, realmente achava que não, isso aqui é só, era uma coisa de família, entendeu? Você, estudar era uma coisa de família, né, então, então eu vou estudar, pô, todo mundo estuda aqui, né, chegou uma hora, até eu que não gostava muito, falei, uma hora eu vou estudar, pô, né. Isso aí faz parte da nossa herança familiar, é verdade. Familiar, né? Então, daí eu fui estudar, mas eu só fui perceber vocação mesmo com 38 anos. Quer dizer, foi numa conversa que eu tive com você, aliás. Né? Faz uns 3, 4 anos aí, eu tive com você, e daí eu percebi, nasci para fazer isso. Antes dos 50 eu vou ter que realizar isso aqui. Mas você vê, foi só beirando os 40 anos. Né? E daí eu vejo quanto valeu a pena. Daí eu vejo quanto valeu a pena não ter tido uma ideia fixa de uma determinada vocação quando eu era jovem. Quando era jovem, exatamente. Então adquira muitas habilidades nessas diversas ordens. Não se concentre em apenas uma. Se você se concentrar em apenas uma, apenas conhecimentos teoréticos, ou apenas habilidade artística, ou apenas habilidades técnicas ou corporais, você vai frustrar a sua vocação. Você vai estar impedindo ela de surgir, impedindo ela de se realizar. Pensa o seguinte, olha, uma coisa importante, né, um detalhe importante, olha, você ter um trabalho para o próprio sustento e ajudar as pessoas, você ser marido, você ser esposa, você ser pai, isso é geral. Isso aí, na verdade, é o que as pessoas deviam correr na juventude. Na juventude, você corre para isso. Né? Você corre para isso. Você arruma um trabalho, uma profissão, não é uma vocação profissional, arruma uma profissão ou alguns trabalhos que você possa se sustentar e ajudar o próximo. Case. Se não é para entrar no mosteiro, se você é cristão, se não é para entrar no mosteiro, case, seja esposa, seja marido, seja pai, seja mãe. Isso é o quanto antes, na verdade. Isso aí, na verdade, isso aí o negócio tem que estar pronto antes dos 30. Idealmente deve estar pronto lá pelos... Exatamente. Tem que estar pronto antes dos 30, idealmente, né? Se é possível, se a pessoa tem a oportunidade. Mas ela deve correr para isso e não pensar
qual que é a minha vocação humana? O que eu nasci para fazer nesse mundo? Faz um obrigatório primeiro. Quer dizer, o obrigatório é isso. Tem uma ou mais profissões para se sustentar e ajudar o próximo, seja marido, seja esposa, seja pai, seja mãe. Isso é obrigatório. Isso aí vai te dar a maturidade para você fazer e se enriquecendo nesses assuntos que você falou, para que quando você chegue nos 40 e poucos, você descubra a sua vocação. Exatamente. Aí, segundo passo, não seja preguiçoso e comece a aprender outras coisas que não têm nenhuma finalidade, exceto o fato de você ter aprendido. Sim. Tá? Nessas diversas ordens. Quer dizer, porque, veja bem, isso é que se chama enriquecimento interior. A primeira coisa é assim, é a nutrição. Nutrição básica. Tá? Olha, isso aí é que nem vocação, é que nem vegetal. Nascimento de uma vocação é que nem desenvolvimento de um vegetal. Tá? Você entendeu? Tem assim, nutrição, crescimento, reprodução. Esses 3 estágios. Tá? Então, nutrição. Não, você aprendeu a trabalhar e a pagar algumas contas. Bem ou mal, pobre ou rico. O que pouco importa. Tá? Joia. Isso aí é nutrição. Agora, crescimento. Crescimento é aprender um monte de habilidades que, não ganhei mais nada com isso. Além de ter as habilidades. Olha só que legal. Tá? E a descoberta da vocação, é um negócio que nasce dentro de você, combinando essas coisas que vieram antes. Se não tiver os 2 primeiros estágios, não vai ter o terceiro, que é a descoberta da vocação. Exatamente, perfeito. Isso aí, nossa, isso é muito importante. Fazia tempo, olha só que legal. Fazia tempo que eu estava querendo fazer um hangout com você sobre isso. Eu já estava pensando, a gente tinha conversado até aqui em casa, eu já estava pensando em fazer um hangout sobre esse assunto, de a diferença que tem entre trabalho, vocação e tudo mais. E foi legal porque esse aqui emendou nisso aí, que é um assunto importante pra caramba, para todo mundo. Né? É interessante porque tem uma aula sobre que o Google deu sobre trabalho e vocações, mas não foi para esse caminho. As explicações não chegaram aí, foram para o outro lado. Então que aqui está bem prático, né? Aqui é muito prático. Tenho certeza que os alunos ficam aliviados de ouvir o que ele está falando agora. Isso é fundamental. O que eu vejo de molecada aflita, o que eu vejo de molecada aflita, cara, moleque com 23 anos, e qual que é a minha vocação humana? Relaxa, rapaz, você não tem que se preocupar com isso. Né? Você não tem que se preocupar com isso. Agora, né? Esse negócio de vocação é andamento ternário. 1, 2, 3. Tá? Então, primeiro aprende a trabalhar, depois aprende a criar. Ou criar conhecimento, porque você aprendeu coisas, entendeu coisas, criar porque você consertou coisas, tá? Criar porque você é capaz, e agora tem habilidades corporais que você não tinha, e é capaz de criar, pintar, tocar um instrumento, esculpir, fazer uma roupa, fazer um móvel, e assim por diante. Quando você tiver tudo isso aí, daqui a pouco você vai ver, nossa, se eu combinar esse conhecimento com essa habilidade artística, com essa oportunidade profissional, com isso aqui, olha, dá para fazer isso aqui. Daí você vai lá e faz. Isso aí é vocação. Opa, mas dá para fazer uma outra combinação assim. Isso também é vocação. A sua vocação é isso. É a gama de combinações que você tem, que são quase que únicas em você. Mas você tem que ter ingredientes para poder combinar. Sim. Uma coisa interessante também, Gu, aí nesse assunto de vocação é que eu vejo muito raramente as pessoas, e também me vi assim muito raramente as pessoas pensando no seu próprio trabalho em termos de o que eu posso fazer para os outros. Aí eu estou falando da coisa, não tanto vocação, talvez mais profissão mesmo. O que eu posso fazer para os outros? Como é que eu me volto para ajudar quem está perto, para fazer algo que tenha valor real para os outros? O que eu posso doar? O que eu posso fazer? E mais, o que eu posso fazer para mim? Como é que eu posso tirar bens do mundo? Como é que eu posso ganhar glórias aqui do mundo? É muito difícil, né, encontrar quem se volte assim para encontrar o que eu posso fazer de proveitoso para quem está perto. Isso é uma das coisas que as pessoas não se perguntam, e muitas vezes a gente vê pessoas, não, você está numa profissão que você não gosta, ou que você não quer, ou que você se arrependeu.
e você quer sair dela, e a pessoa fica procurando sair dela. É um erro. É um erro. O que ela tem que fazer é o seguinte, não. O que é produzido por essa profissão, por esse trabalho? Qual é o bem que é feito? Ah, esse bem. Então agora você tem que dominar a produção desse bem completamente. Se você dominar esse trabalho, você se libertará dele. Você não pode se libertar de um trabalho que você não domina. De um trabalho que você cumpre de maneira servil. Você só pode se libertar de algo que você domina. Você entendeu? Veja bem, olha só. Vou explicar uma coisa. Talvez seja porque eu tenho só em Áries. Mas tudo na vida é o seguinte, é um adversário. Entendeu? É o outro lado do ringue. Claro. Você não vai vencer o adversário correndo dele. Você tem que bater nele até ele cair. Então, se você está numa profissão que você não gosta, entenda tudo dela, saiba fazer tudo dela, seja o melhor ali no seu trabalho. Se você dominar ele todinho, a hora que você dominar, você vai ver as 3, 4 portas que você tem para sair dele. Toda a situação humana tem saída. Veja bem, até cadeia tem jeito de fugir. Né? Até cadeia tem ponto fraco. Então toda situação humana tem saída. Mas você não pode descobrir a saída se você não explorar o mapa inteiro. Porque então o que acontece? Uma profissão, qualquer profissão, ela tem ligação com dezenas de outras profissões. Dezenas de outras profissões. Alguém vende aquele produto, alguém produz o material e vende o material que é usado no seu trabalho, alguém organiza aquele trabalho. Então, toda a atividade humana está ligada com inúmeras outras. A hora que você explora uma atividade integralmente, você percebe todas as ligações dela com as outras. E você percebe que algumas dessas outras são saídas para você. Opa, peraí, eu poderia seguir esse caminho, ou aquele. Mas se você fica só cumprindo ele servilmente, só uma tarefa restrita dentro daquele trabalho, você nunca vai conseguir sair dele. Claro. E dificilmente vai conseguir amá-lo, porque pode ter a chance de, quando você decide de fato brigar com o adversário e compra a briga, você descobre aquele peso inicial que tinha de fazer aquilo, aquela dificuldade, ela muda completamente de figura. Eu muitas vezes me encontro em situações assim, vou ter que tocar numa circunstância muito adversa, ou vou ter que dar uma aula que eu estou muito cansado, que está muito difícil. Se eu falo e pego, não, então eu vou fazer o melhor possível, e agora eu vou fazer isso melhor do que nunca, e quando eu compro a briga inteira, no final das contas, aquela situação se tornou agradável. Exatamente. Tudo ficou bom ali. Exatamente. De novo, olha só, você pode pegar aqui um simbolismo assim, dos gunas, os 3 gunas, movimentos do hinduísmo. Tá? Então, se o sujeito não quer fazer um trabalho, tá? O movimento é para baixo, ele está sendo arrastado para baixo. O obstáculo é gravitacional. Ele tem, antes dele conseguir ir para cima, ele vai ter que transformar esse movimento para baixo num movimento horizontal, num inimigo para frente, um inimigo que ele pode enfrentar. Se ele transformar num inimigo que ele pode enfrentar, ele vai lá e enfrenta, daí depois que ele enfrentar, ele vai descobrir a saída para cima. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Isso aí. É sempre assim, não tem outro jeito. As saídas só aparecem quando você mapeou. E para você mapear, você tem que transformar de movimento descendente para movimento de expansão horizontal, não movimento ascendente direto. Você não pode inverter o movimento ascendente subitamente. Isso mesmo.